Questão sobre mecânica. Imediatamente após dirigir o dia inteiro, você para o veículo e percebe que precisa completar a água do radiador. Nesse caso, você deve desligar o carro e completar com o nível com água fria. Gente, entenda uma coisa. Primeiramente, você não deveria fazer ali verificação e completar nível de água com motor quente. Ela falou imediatamente após dirigir o dia inteiro. O motor está quente. Não deveria. Mas vamos supor que precisa, né? Você precisa fazer aquilo ali naquele momento. A título de exceção, não é a regra, é exceção, você até pode completar essa água com motor quente. Mas você não pode desligar o motor. Você tem que manter o motor ligado, que é para a água circular enquanto você está completando. Tá? Porque se você jogar água ali dentro do sistema, com o motor desligado e quente, corre um sério risco de você trincar o bloco do motor do seu carro, o cabeçote, não me lembro bem. Mas trincar, provocar danos muito mais severos no motor. Tá? Então, primeira coisa, o ideal seria fazer com o motor frio. Mas já que está fazendo com o motor quente, está falando imediatamente após dirigir o dia inteiro. Faça, mas faça com o motor ligado, tá? Aqui falou ligar o carro, beleza, e completar o nível com água fria. Tem que ser água fria, a gente não bota água quente em sistema de arrefecimento, não. Certamente essa aqui vai ser a resposta, essa aqui está eliminada. Ligar o carro, ok, completar com água fervendo. Não, né, gente? Aqui está fora. Todas estão corretas? Não. Professor, o senhor ensinou um macete e o senhor falou que quando aparece essa palavra todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Pois é, 80% das vezes vai dar certo, 20% não vai dar certo. E nesse caso aqui caiu nos 20%, tá? O macete não é 100%, ele ajuda em 8 de cada 10 vezes que você usa. Mas 2 vezes pode ser que ele dê errado. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete das alternativas brigonas, né? Ó, brigonas. O que é alternativa brigona? Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma das duas tem que ser a resposta, porque uma está falando verdade, a outra está falando mentira. Quando você identificar duas alternativas brigonas, uma brigando com a outra, você já sabe, a resposta tem que ser uma das duas. Tá? Se você identificou aqui as brigonas, você já sabe que A e D não é. Tem que ser B ou C. Por quê? Porque aqui fala, liga o carro e põe água fria. A outra, liga o carro e põe água fervendo. E aí, eu ponho água fria ou fervendo? Uma das duas está falando a verdade. No caso, é a letra B que está falando a verdade. Mais um de primeiro socorros que diz o seguinte, a hemorragia nasal, hemorragia é perda de sangue, está sangrando. Nasal está sangrando o quê? O nariz, né? É muito frequente em sinistros de trânsito. Sinistro, acidente de trânsito, tá? Por que é muito frequente? Por que acontece esse tipo de hemorragia, sangramento no nariz com muita frequência? Porque no sinistro de trânsito tem a colisão, né? Vamos entender, seja contra um outro veículo, contra uma árvore, um poste, um barranco, ou até com o chão, o motociclista cai, planta o nariz ali no chão. Ah, mas está de capacete e tudo. Pois é, às vezes o capacete protege contra fraturas e tal, mas dá-lhe uma chacoalhada na cabeça da pessoa e essa chacoalhada pode causar um trauma craniano, alguma lesão interna e você vai ver isso sangrando pelo nariz. Então é muito frequente você ver sangramento pelo nariz em sinistro de trânsito, é muito comum, tá? Esse tipo de lesão pode ser um indicativo de quê? Parada respiratória? Absolutamente não. Você vai ver uma pessoa que perdeu a respiração e não necessariamente ela está com sangramento no nariz. Você não olha para uma pessoa que está com o nariz sangrando e fala assim, pode ser uma parada respiratória. Não é. Até porque a parada respiratória você consegue constatar facilmente só olhando para a vítima ali. Sei lá, movimento tórax, né? Ela faz o movimento ali de insuflação e de como é que chama? Insuflar e expirar o ar. Então aqui está fora. Traumatismo craniano. Opa, falei agora. Enquanto eu estava explicando aqui a questão, falei. Se tiver um trauma craniano, alguma lesão no crânio interna, o nariz sangra. Certamente vai ser essa. Estado de choque. O estado de choque aqui não tem nada a ver com choque elétrico, não. Tá? Isso aqui é estado de choque em razão de... É uma debilidade do organismo, em razão a uma perda excessiva de sangue, que inclusive
esse estado de choque causado por perda de sangue chama-se choque hipovolêmico. Ó, hipovolêmico. Hipo significa baixo, tá? Baixo. Volêmico vem de volume, baixo volume. De quê? De sangue. Porque existe choque anafilático e existe choque hipovolêmico. Esses choques que você vai ouvir falar aqui na matéria de primeiros socorros vai ser sempre o hipovolêmico. É o estado de debilidade do organismo em razão ao baixo volume de sangue. Então, se ela estiver sangrando muito pelo nariz, perdeu muito sangue, a consequência pode ser um estado de choque. Mas não o contrário, que está dizendo que a hemorragia nasal pode ser um indicativo de estado de choque. Não, não. O estado de choque é uma consequência. Perdeu tanto sangue que entrou em estado de choque. Então, não é. Lesões na medula. Não necessariamente uma lesão na medula vai causar hemorragia nasal. Então, está fora. Ficamos mesmo com a letra B de bola. Questão aí de primeiros socorros, e ela diz, olha, enquanto se aguarda por socorro especializado para atender a vítima que apresenta queimaduras, é procedimento adequado aplicar, esse negócio de aplicar em queimadura, algodão embebido em álcool. Parece uma coisa absurda, gente, mas tem gente que faz, porque sabe que o álcool, quando ele é jogado sobre a pele, ele causa uma sensação de frescor, não é? Já entornou álcool na pele? Sem pôr fogo, lógico. Só entornou álcool ali. Não dá uma sensação de frescor? Como a pessoa está sentindo a dor da queimadura, teve um inteligente que resolveu usar essa estratégia. Pegar o álcool, o algodão, molhar no álcool e colocar sobre a queimadura. Mas não pode, tá? No caso de você estar prestando socorro para uma vítima que está com queimadura, não faça isso. Você não vai aplicar nada sobre queimadura, beleza? Algodão embebido em óleo mineral, já mudaram só a substância, não pode. Pomada, esquece, não pode dar medicamento para a vítima. Isso quebra uma das 10 regras sagradas, não pode. Aplicar compressa de água fria com pano limpo. Veja bem, sobrou essa, tem que ser essa a resposta, né? Mas vamos justificar aqui. Você já queimou alguma parte do corpo. Você experimentou colocar essa parte que está queimada, seja o dedo, a mão, o que for, debaixo de água fria? O que acontece imediatamente? Para de doer. Então, o ideal é colocar sob quer dizer debaixo de uma água fria, água corrente. Abre uma torneira, uma mangueira, água fria, limpa e correndo ali sobre o ferimento, vai parar de doer imediatamente. Isso é bom que você ganha tempo até esperar o socorro especializado chegar, porque dependendo da intensidade da queimadura, a pessoa pode estar sentindo muita dor e fica descontrolada. Só que vamos supor que você não tem nenhuma torneira, uma mangueira, coisa e tal. Você vai pegar um pano, compressa, gente, é um chumaço de pano. Um pano dobrado ali, enrolado. Vai molhar ele em água bem fria e colocar sobre a queimadura, que não vai ser tão bom como se colocasse debaixo da água, mas já vai diminuir a dor aí. Já ajuda a dar uma segurada até o socorro especializado chegar. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. E a questão diz o seguinte, as penalidades atribuídas pelos crimes, veja que aqui não está falando de infração de trânsito, que dá multinha para você pagar, não, está falando de crime, você vai na frente do juiz, pode dar até cadeia. Então, as penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir. O que acontece? Quando você comete crimes na direção do veículo, tem vários, tá, gente? Homicídio culposo, lesão corporal culposa, dirigir embriagado, isso são crimes. Né? Dirigir sem habilitação, oferecendo perigo para o trânsito, entregar a direção do seu veículo a uma pessoa que não tem habilitação, tudo isso é crime. Além da infração, que você toma multa lá, você responde também por crime, você vai parar lá no fórum. E esses crimes, eles são agravados em 7 circunstâncias. Tem 7 situações que agravam a situação desses crimes. O juiz, na hora de dar a pena, ele pode aumentar essa pena por conta desses agravantes.
3 estão aqui na tela, que é sem possuir habilitação. Isso aqui é um motivo de agravante, tá? Vou até colocar aqui, ok. Utilizando veículos sem placas, isso também é um motivo de agravante. Com habilitação de categoria diferente, isso também é um agravante. E tem mais 4, que é sobre a faixa de pedestres. Se você praticar esse crime sobre a faixa de pedestres, é um agravante. Se você praticar isso em veículo com as suas características alteradas, você mexeu ali na suspensão do carro, alterou e aquilo fez você perder o controle, atropelou alguém, tá vendo? Ó, você mexeu na característica do veículo. 2. Quando a sua profissão exigir um cuidado especial, é o caso de motorista de transporte coletivo de passageiros, né, motorista de ônibus, ou quando esse crime envolver dano potencial para pessoas, no plural. Se for uma pessoa só, não é motivo de agravo. Mas se for 2 ou mais pessoas, que é no plural, também é motivo de agravo. Então são essas 4 que eu citei aqui, mais as 3 que estão na tela, são as 7 situações que agravam os crimes. Só que aqui a questão está querendo saber qual que não é motivo de agravo. E é justamente a letra D. Se a sua habilitação tiver vencida há mais de 30 dias, é só infração de trânsito, gravíssima, tá? Não é nem só que eu falo, é porque não é crime. Não é crime, é só infração. Gravíssima. Vai dar multa, o veículo fica retido, mas crime não é. Tá? Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. Inclusive, guarde isso. O crime ele tem agravante relacionado à habilitação quando você não tem habilitação ou quando a habilitação é de categoria diferente, que é o que está aqui na letra A e na letra C. A habilitação vencida há mais de 30 dias é infração, mas não é crime, muito menos é motivo para agravante nessa situação. Primeiros socorros é o assunto dessa questão e ela pergunta o seguinte: um sinistrado está com um pedaço de vidro encravado no olho. Professor, o que é sinistrado? Sinistrado é vítima de sinistro de trânsito. O que é sinistro de trânsito? Um acidente. Então, sinistrado é um acidentado. Beleza? É uma forma técnica que o Código de Trânsito brasileiro encontrou de se referir a um acidentado. Para complicar a sua vida, né? Podia simplesmente falar acidentado. Mas ele diz sinistrado. Então, esse acidentado, essa vítima, está com um pedaço de vidro encravado no olho. Como proceder nesse caso? Retirar o vidro de forma alguma. Retirar não pode. Quebra uma das 10 regras sagradas, está fora. De novo, retirar o vidro. O que mudou da primeira para a segunda? Aqui na primeira está falando para retirar o vidro usando o dedo. Pega com o dedo, vai lá e tira. Não pode. E aqui de novo, não pode retirar de jeito nenhum. Nem com pinça, nem com dedo, nem com nada. Está fora. Pingar colírio. Não pode. Colírio anestésico. Não pode. Porque isso aqui é medicamento. E medicamento, regra sagrada, não pode oferecer nem aplicar nenhum tipo de medicamento a uma vítima de acidente de trânsito. Está fora. Cobrir os 2 olhos da vítima. Teve gente que ficou em dúvida, falou que está com um pedaço no olho, um olho só, no outro não. Por que eu vou ter que cobrir os 2 olhos? Pois é, quem assistiu a aula de primeiros socorros aprendeu que um pedaço de vidro dentro do olho, se o camarada ficar com o olho paradinho, aquilo não vai agravar. O problema é que entrou num olho só, no outro não, o outro olho dele está bom. Aí vamos supor que alguém ali do lado direito chamou a atenção dele, ele leva a visão para lá e no que ele mexe com o olho bom, o olho machucado vai junto, não vai? Aí mexe com o outro também. Qual que é a maneira da gente fazer ele ficar quietinho, não mexendo com olho nenhum? Cobrindo os 2. Você não assistiu essa aula lá no curso, mas está aprendendo aqui comigo, né? Então, letra D de dado é a resposta dessa questão. Direção defensiva. Quanto maior a velocidade, maior a velocidade, ou menor o raio da curva. O que é raio? É o ângulo da curva. Uma curva fechada, ela é de menor raio, de pequeno raio. Sacou? Uma curva bem fechadinha. Então, quanto maior a velocidade, entrou muito rápido numa curva. Ou então, é uma curva muito fechada, de pequeno raio, menor raio.
A inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior, menor, igual ou oposto em relação à moto. Fala aí para mim. É só você pensar comigo. Vamos falar aqui, maior velocidade. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, porque aqui está dizendo que é um ou outro, né? Serve uma situação ou outra. Vamos pegar esse primeiro exemplo, maior velocidade. Aonde você vê moto andando em muita velocidade? Naquelas corridas de motovelocidade, né? Seria a Fórmula 1 das motocicletas. Repara, presta atenção, se você nunca prestou atenção, passa a prestar atenção para você ver. Aqueles motociclistas, aqueles pilotos profissionais, eles vão entrar na curva com muita velocidade. Maior velocidade, quer dizer, é muita velocidade que estão entrando ali. Você já reparou que eles jogam o corpo mais que a moto? Pode reparar que ele chega até a tirar o quadril, né? Para não falar bunda aqui. Ele tira o quadril do banco da moto e joga todo mais para dentro da curva. Chama-se de pêndulo. Pêndulo. Porque a moto já deitou tanto que não tem como deitar mais. E tem muita velocidade, ele precisa jogar mais peso para contrapor ali as leis da física, então ele joga o corpo mais que a moto. Então o corpo tem que ser maior que a moto. A mesma regra aplica quando a curva for de pequeno raio, curva fechadinha. A mesma regra, tá? Só que aqui eu peguei um ou outro, porque aqui o Detran até te ajudou, ó. Maior velocidade ou menor raio. Pensa em uma dessas duas situações. Imagina, o corpo do motociclista tem que ir mais, quer dizer, tem que ir maior do que em relação à moto, a inclinação. Tem que ser menor, tem que ser igual ou tem que ser oposto. Oposto não tem como mesmo, né? Como é que a curva é para um lado, a moto vai para um lado e o corpo para o outro? Aí parece que esse garupeiro que não sabe andar de moto, né? O piloto está tombando aqui para fazer a curva, o garupeiro está jogando para o lado oposto. Aí arrebenta o cara que está pilotando. Deu para sacar, né? Quem já anda de moto, tira isso aí de letra. Quem não anda, é bom assistir a aula explicando sobre essa questão de inclinação, porque tem pelo menos 3. Tem mais de 3. Mas eu na aula eu explico 3 inclinações. Tem aquela inclinação maior, tem inclinação menor e tem inclinação igual. Essa oposta aqui não existe não. Tá? E quando é que aplica a inclinação maior? Quando é que aplica a inclinação menor? Quando é que aplica a inclinação igual do corpo em relação à moto? Questãozinha sobre direção defensiva. Sobre o comportamento subesterçante, pode-se afirmar que... Aí fica muito difícil para você responder essa questão se você não souber o que significa subesterçante. Isso é um nome dado a um comportamento do veículo quando em situação de frenagem ou aceleração. Existem 2 tipos. Existe o movimento ou comportamento subesterçante e existe o movimento ou comportamento sobresterçante. Existem os 2. Esse de cima aqui, isso aqui é um N, tá, gente? Ficou feio assim, mas é um N de nariz. Esse de cima aqui, o sub, presta atenção porque a diferença está só no início, tá? Sobre e sub. Subesterçante é quando o peso ou a massa do veículo vai para trás, para o eixo traseiro, roda traseira. Sobreesterçante é quando o peso ou a massa vão para o eixo dianteiro. Eu acho que com isso já dá para a gente responder essa pergunta, né? O comportamento subesterçante, o peso vai para trás. Então está dizendo aqui, o peso do veículo é transferido para a sua dianteira. Não. Dianteira se fosse sobreesterçante. O peso do veículo é transferido para a sua traseira. Essa é a resposta. Letra C e D, foi só para encher linguiça mesmo. É uma matériazinha chata, um trechozinho chato da parte de direção defensiva, mas precisa saber, tá? E só para fins de orientação, para você saber como é que isso acontece, imagina que o peso do veículo indo para trás é quando o veículo está em aceleração. Acelerou, sobrecarrega o eixo traseiro. Quando freia, sobrecarrega o eixo dianteiro. Beleza? Questão sobre direção defensiva. Ao perceber falhas na sua atenção, você não está ali, não estou bem hoje não. O condutor defensivo deve agir da seguinte forma: beber bastante água. Ok, mas será que isso vai resolver aqui por questão de falha de atenção? E continuar viagem. Se você insistir em continuar dirigindo,
percebendo que você não está bem fisicamente ou emocionalmente, você vai arrumar confusão para você, né? Está chamando ali situação de risco para envolver acidente. Continuar essa viagem aqui, não, tá? Parar o veículo, ok. Descansar, ok. Bom, aqui está tudo lindo. Certamente vai ser essa a resposta. Aumentar a velocidade, não, né, gente? Se você não está bem ali emocionalmente, fisicamente, você vai aumentar a velocidade? Não. Para chegar o mais rápido possível ao destino e acabar logo com aquela fadiga? Não. Está fora. Tomar um café forte, ok, mas será que vai resolver aqui na questão da atenção? E seguir viagem. Aí é o mesmo caso da alternativa A, né? Ah, eu vou continuar a viagem. Não. Se você não está bem, física ou emocionalmente, não prossiga com a viagem. Vamos de letra B, porque aqui deu ok e ok. Mais um aí sobre direção defensiva. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Excesso de luz. Imagina farol alto no seu olho. Puf! Bateu no seu olho ali. O que é que isso provoca? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. Penumbra é a falta de luz. No caso aqui, está falando de excesso de luz. Então não pode ser a letra C. Nevoeiro não tem nada a ver com isso. Foi só para encher linguiça. E catarata é uma doença que dá nos olhos que também não tem relação com excesso de luz aqui não, tá? A resposta é letra A, ofuscamento. Inclusive, preste atenção, porque em relação ao motorista, a questão de luminosidade pode causar o ofuscamento quando for muita luz, excesso de luz é o caso aqui, ou pode causar penumbra quando for pouca luz. Então, guarde isso, porque se ao invés de estar perguntando excesso de luz, estivesse falando pouca luz, você já saberia que a resposta seria penumbra, né? Então já sabe, perguntou pouca luz, o que causa? Penumbra. Muita luz no olho, ofuscamento. Direção defensiva, assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é quando ocorre o travamento das rodas. Gente, hoje em dia com os veículos obrigatoriamente vindo com freio ABS, as rodas nem travam mais, né? Já não tem mais esse travamento das rodas, por mais forte que você pisar no freio. E numa frenagem de emergência, você vai pisar com força, com muita força, não é? Então, isso aqui não é 100% verdade, não. Nos veículos antigos, que não tem ABS, pode até ser, mas e nos novos? Então, é aquele meio certo, vamos colocar assim. Seria, então, a frenagem de emergência quando acontece o arrastamento dos pneus. Para arrastar os pneus, tem que travar as rodas. É a mesma coisa da de cima. Se a de cima for a certa, a de baixo também tem que ser, porque uma está relacionada com a outra. Como não pode ter duas respostas, já sei que isso aqui não é, já vou eliminar as duas. Frenagem de emergência é a redução moderada da velocidade do veículo? Não é, gente. Redução moderada é quando você freia naturalmente, aquela parada normal do trânsito, né? Numa frenagem de emergência, que é quando uma criança entrou na frente, você precisou de frear rapidamente, você freia com força. Então, é uma redução brusca da velocidade do veículo. O carro para rápido. Se tiver alguém vindo atrás despercebido, perigoso até colidir com a traseira. Mas você não vai fazer uma frenagem de emergência dessa, seu gosto. Eu quis frear aqui, mas não é. Porque aconteceu algum imprevisto, entrou uma criança na frente, você teve que fazer uma frenagem de emergência, então aconteceu a redução brusca da velocidade do veículo. Aqui sim. É isso que é uma frenagem de emergência. Letra C, a letra D, né? A letra C está errada porque não é uma frenagem moderada, é uma frenagem brusca, ok? Letra D de dado.